Estamos hoje reunidos aqui, Luciano Ifuque e eu, com a ex-ministra, deputada federal Benedita da Silva, para falarmos um pouco sobre o processo constituinte. Na verdade, nós estamos fazendo, deputada, um levantamento, ouvindo as pessoas que de alguma forma tiveram importância e participaram desse momento histórico. A Constituição, como a senhora sabe, é muito mal falada, mas ao mesmo tempo é aquela que nos permitiu chegar a 35 anos de normalidade na vida republicana, com todas as dificuldades que a senhora conhece também como governadora, como participante do legislativo, mas temos vivido talvez o mais longo período de normalidade democrática desde 1891 da nossa Constituição Republicana. Então, esse é um momento histórico importante. Nós estamos nos avizinhando aí dos 5 de outubro, 35 anos da Constituição de 88. E a senhora viveu esse momento histórico e participou, mais do que viveu, participou ativamente dessas conquistas. Então, queria que a senhora inicialmente falasse sobre o que significou a sua presença no Congresso Nacional, no Congresso Constituinte, naquele momento, e trazer para nós uma visão daquela época e para depois nós podermos aprofundar nas considerações. Ministro, eu quero dizer que hoje eu tenho uma memória ainda muito viva daquele momento, né? Foi um momento em que eu considero que o Brasil se encontrou com ele mesmo, porque as classes sociais, étnicas, né, das condições econômicas, todos estavam lá porque nós iríamos escrever uma Constituição, né? E essa Constituição é a Constituição que durante todo esse nosso tempo, 35 anos, tem nos garantido uma convivência plural, né? Não temos divergências em determinados momentos, a sociedade tem interesses diferenciados, mas foi, para mim, e eu entendo que isso foi importante, um momento de que até do ponto de vista particular, coisas mais simples que poderíamos considerar, não, isso não tem a ver com a Constituição brasileira, vamos tratar de outros assuntos, mas ali o Brasil chegou e todo mundo com suas bandeiras, seus problemas, e eu estava lá, como a voz do morro na Constituinte. Cheguei ali nesse sentido. Na minha chegada, tive um encontro histórico, que foi com a Márcia Kubitschek, porque o Juscelino Kubitschek, minha mãe lavou roupa para o Juscelino Kubitschek no Rio de Janeiro, e eu me lembrei daquela cena, minha chegada, né? Eu chegando na porta da casa deles para entregar a roupa passada do Juscelino, as camisas do Juscelino. Então eu cheguei um tanto amedrontada com o ambiente. Como é que seria esse ambiente para quem chegou com a voz do morro na Constituinte, com bandeiras de negros, de negras, né, das mulheres pobres, das lavadeiras, das trabalhadoras domésticas. E foi nesse momento em que nós conseguimos ir buscando parceria. Meio assustada, né, olhando um plenário que era majoritariamente masculino e majoritariamente branco, para as bandeiras que eu ali estava a defender. Mas fui buscando parceiros, inclusive no Cabral, no próprio Ulisses Guimarães, né? De compreender, ele compreendeu muito bem aquele momento, e eu fui suplente na mesa constituinte, né? Me lembro do momento em que ele disse, olha, você tem que ir para lá porque o Ulisses disse que é para você abrir lá a sessão da Constituinte. Tenho essas memórias. E as batalhas dos movimentos sociais que foram chegando, né, e foram ali trabalhando para que os seus direitos fossem, para nós, naquele momento, garantidos. A batalha maior, né, que eu tenho muita lembrança, foi mesmo a questão da reforma agrária.
a reforma agrária e os direitos dos trabalhadores foram temas que impactaram, além da questão dos territórios indígenas, né? A demarcação das terras indígenas. E nós entramos ali também com a questão dos quilombolas, das terras dos pretos, né? Trabalhamos muito nessa área e foi esse encontro bonito, porque lá estavam também os quilombolas, lá estavam também os indígenas, as mulheres, né? Negros e negras, com alguma expectativa, mas que nós não sabíamos como iríamos introduzir na Constituição os temas que nós estávamos levantando, que era considerado, por exemplo, quase que com naturalidade sobre o processo escravocrata no Brasil, né? Então, falar de racismo ali parecia que... né? Agora, teve um momento muito tenso, eu me lembro disso, que o presidente Sarney tinha feito ele teve várias iniciativas com relação ao comércio com a África do Sul. E eu, naquele momento, da Constituinte, apresentei o corte de relações comerciais e diplomáticas com a África do Sul. Foi muito tenso aquele momento, por conta do apartheid, né? Então, aquele momento foi um momento muito tenso e perdemos por pouco, 14 votos. O Sarney, e eu me lembro que, naquele momento, eu fiz um discurso baseada em, se eu não me lembro, 10 a 13 acordos feitos pelo Sarney, que justificavam o pedido de suspensão, de acordo. O Sarney, naquele momento, ficou meio preocupado. Aí o Congresso todo, não podemos deixar passar a Corte de Relação do Brasil. Aí fui eu, Caó, Paim e Edmilson Valentim, que éramos o quarteto ali que trabalhava essa questão racial. Aí nós fomos à África do Sul. Aí, em seguida, nós fomos enquanto parlamentares, né, constituintes. Aí, em seguida, o presidente Sarney também mandou uma comitiva e eles foram também à África do Sul. Mas tenho, assim, viva mesmo essas memórias. A senhora desbravou caminhos aí que na época eram muito novos, hoje a gente dá como consolidados, mas foi uma dificuldade muito grande em reunir para falar sobre assuntos como o racismo, né, o direito das mulheres. Como é que foi esse momento inicial estabelecendo essas bandeiras tão importantes para o Brasil hoje? Olha, foi um momento difícil, né? Eu sabia que tinha todo um respaldo do movimento negro brasileiro, que foi quem, durante todo esse período, me respaldou nas proposições e tudo mais, mas um medo tremendo quando você se sente a primeira e única mulher negra. Porque nem Paim, nem o Edmilson Valentim e o Caó, todos três sindicalistas, eles estavam tratando dos direitos dos trabalhadores. Eu chamei e disse assim, não, vamos tratar dos direitos dos negros aqui, gente. Nós somos 4 negrões e nós temos que colocar isso aqui nesse momento. E chamei esse assunto na pauta. Me lembro bem, nós tínhamos uma assessoria muito grande, que era do movimento negro ali nos ajudando, mas tínhamos o Carlos Moura. O Carlos Moura é uma pessoa muito conhecida e que, naquele momento, trabalhava a questão das terras dos quilombolas. Das terras dos quilombolas. Então, ele ajudava ali, né, para cuidar das terras dos quilombolas e levantar essa questão do racismo brasileiro. Então, aí criamos assim, depois que você faz o primeiro discurso,
né, que você enfrenta. Uma coisa eu aprendi, porque eu vim da vereança. Ou você faz, nos primeiros momentos, um discurso, ou você não vai fazer mais. E isso acontece até hoje, que eu observo nesse mundo. Então, naquele momento, eu precisava fazer o discurso. Aí fiz o discurso. Depois que eu fiz o discurso, aí fomos para as subcomissões. Naquela época, o Lula também era constituinte, e aí ele ajudou bastante, porque ele falou, não, vou dar... foi o mais votado, né, no Brasil como deputado federal, e então ele ajudava muito ali a minha comissão. Eu chamava, Lula, me ajuda aqui, como é que é? Direito dos trabalhadores, das trabalhadoras domésticas, né, me ajudaram bastante, e que queriam me convencer e convencer as trabalhadoras domésticas que naquele momento não. E eu também associava a questão das trabalhadoras domésticas à questão racial, porque era um processo escravocrata, sem direito a nada. Então, era importante. Então, não foi uma coisa fácil, sabe? Mas nós colocamos e depois fomos criando aliados para o tema, para passar também, porque nós éramos minoritários na Constituinte, tanto mulher quanto negro, não ia passar nada ali se não houvesse realmente, né, além dos partidos políticos, houvesse também um movimento nacional. Então, a Constituinte foi um movimento nacional enorme, enorme. Eu quero dizer que nem a mobilização, né, que a gente fez com relação às diretas já, que nós andávamos pelo Brasil, foi uma mobilização como o da Constituinte. O Brasil inteiro. E nós trabalhávamos o tema no Congresso e trabalhávamos também nos estados, nas regiões. Então, nós fomos para os quilombos, nós fomos para as terras, para as tribos, as comunidades indígenas, nós fomos fazer isso tudo. E nós tínhamos também a questão religiosa, que foi uma questão assim de, não, racismo, né, não existe, né? Tivemos, não, isso não existe. Então, aí nós fomos e discutimos como o Brasil era devedor dos direitos dos negros e das negras também, né, como mulheres, como maioria da população, nós não tínhamos direitos enquanto trabalhadoras. Muitas batalhas ocorriam nessas subcomissões, né? As batalhas eram nas subcomissões. Quando você chegava no plenário, já estava consolidado, já tínhamos feito as discussões, os acordos, entende? Então já não estávamos mais ali para dilacerar um ou outro, né? Daí já tive lá na subcomissão, aí ia para a comissão, depois comissão de sistematização. Aí a comissão de sistematização, então, era pé de ouvido. Ah, era um ajuste fino. O ajuste fino era no pé de ouvido. Aí ali nós operávamos. Mas conseguiram avanços significativos. Muito significativos para o Brasil, né? Era proteção, a questão de direitos humanos, uma questão de cidadania. Mudança de paradigma. Cidadania. Mudança de paradigma. Mudança de paradigma. E funcionou, ministro. Funcionou mesmo, porque até então nós nos amparamos para as outras conquistas na Constituição brasileira. Na Constituição. Que balanço que a senhora faz, considerando um olhar, fazendo um olhar em retrospectiva, o estado de coisas que vivíamos em 88 e o que temos hoje, com todos os problemas, certamente nós continuamos discutindo, a questão racial, por exemplo, está na agenda e temos hoje lei de cotas, temos a criminalização do racismo e as pessoas denunciando. Ainda anteontem eu via no Globo uma matéria sobre um segurança negro que estava sofrendo humilhações ali em Copacabana, porque prestava serviços a um restaurante e os moradores do prédio, 2 moradores do prédio começaram a ofendê-lo, e isso era sistemático. Essa realidade continua presente. Que balanço a gente pode fazer
do resultado desse trabalho, dos marcos constitucionais, uma vez que também um dos objetivos dessa nossa entrevista é fazer um pouco esse balanço, né? O que mudou? Mudou o direito. É muito importante que a nossa Constituição, que diz que todos nós somos iguais perante a lei, portanto, é perante a lei que nós somos iguais, não é? Mas nós somos diferentes, diferente de classe social, de gênero, de racial. Nós tivemos uma Constituição que eu considero uma das mais cidadãs, que deu condição de que continuássemos a lutar por direitos que entendemos importantes. A Constituição brasileira também, ela trouxe para nós o fortalecimento, né, de outros setores, né, e dos poderes independentes que começaram a tomar para si também, né, a causa pela qual nós ali estávamos defendendo. Porque quando nós falamos da questão do racismo, nós estávamos falando da maioria da população brasileira. Se está falando das terras indígenas, nós estávamos falando exatamente daqueles que aqui estavam. A batalha contra o racismo, contra os direitos dos trabalhadores, todas essas, ainda existe. Mas nós temos amparo legal que nos permite democraticamente nos organizarmos e defendermos as nossas causas. Então, o que nós estamos vendo hoje é acirramento, né, de uma luta que eu ainda considero de classe social, né, e de visão ideológica, mas que não encontra nenhuma segurança, nenhum respaldo em lei ou algum vazio de lei que dê a eles condições de irem à frente, a não ser que eles arbitrariamente, né, tenham, como já tivemos, né, atos fascistas, né, de contra os poderes e tudo, mas essa é uma coisa que não tínhamos antes. Hoje a gente pode realmente, através da Constituição brasileira, fazer um debate qualificado, legal, né, um chamado debate legal sobre o Estado democrático de direito, que, ao olhar antes da Constituição brasileira, até porque a Constituição que tínhamos, ela já não caberia mais, né? Nós somos hoje mais de 200 milhões de habitantes e outros problemas surgem, né, nesse momento. Nós estamos, nos dias de hoje, em relação a esse processo, encontrando muito mais apoio para as garantias constitucionais. Mas as ameaças, né, existente, ela hoje tem um outro perfil, mas elas estão presentes. Ainda querem tornar pobre mais pobre, negro lá no seu lugar, né? As mulheres sofrendo um processo de feminicídio, as pessoas ficando mais violentas e tudo, mas nós estamos ali, né, resistindo. Então, a Constituição, para mim, ela é, como eu digo, a Bíblia, para mim, apesar de ser lá, né, milenar, mas ela, para mim, ela, como evangélica que sou, ela é nova a cada manhã, né? Assim tem que ser a Constituição. Ela tem que ser renovar a cada dia, na medida em que os interesses do povo, os interesses das instituições, né? Porque não tem nada perfeito para nós nos aproximamos o máximo, né, do interesse total, mas uma pluralidade, né, num país com mais de 200 milhões de habitantes, é preciso que nós estejamos atentos, né, para as ameaças que aparecem, e mais eu acho que nós temos uma democracia que nos permite
termos os nossos direitos garantidos. Claro que cada um puxa para um lado, né? Luta no momento por isso ou para aquilo, mas a Constituição em si, apesar, ministro, nós temos que colocar que durante esses anos da Constituição brasileira, muita coisa fizeram e tiveram êxito de estar fatiando a nossa Constituição. Eu, com um mandato que tenho, 40 anos de vida pública, acompanhando a nossa Constituição brasileira, eu vejo que essas tentativas, são tentativas que eu considero antidemocráticas, porque você tem direitos adquiridos, direitos garantidos na Constituição, mas você vai lá e, principalmente, uma das coisas que a nossa Constituição garante é sobre mesmo a democracia e a nossa liberdade. Sim. Não podemos admitir, qualquer comprometimento. Qualquer comprometimento nessa área. Uma crítica que é sempre posta à Constituição é porque ela tem dispositivos demais, tem normas demais, é uma Constituição analítica e muito volumosa. Mas, no contexto da Constituinte, era muito importante deixar consignado na Constituição certos textos, como a licença maternidade, a própria questão dos quilombolas. No resultado final da Constituinte, a senhora acha que o texto que saiu, ele era exatamente como se pensava o início, ou foi melhor, ou foi aquém do que a senhora tinha expectativa? Eu lhe digo que foi possível, dadas as correlações de forças de todos os interesses que ali estavam colocados e a visão de mundo que nós temos, a visão de Brasil. Então, aquilo que eu chamo, foi o limite. Então, nós trabalhamos num limite. E não somos obrigados a trabalhar só no limite. Nós precisamos avançar e avançar cada vez mais. Mas, sem detalhamento, nós, sinceramente, não teríamos a Constituição cidadã que Ulisses Guimarães disse. Porque, no detalhamento, nós iríamos colocar o seguinte: o racismo é crime, pronto. Só isso. E aí? Quem que iria julgar o racismo? Está escrito lá na Constituição, mas você não tem o que a gente chama de regulamentação. Ele é crime por isso, imprescritível, você passa tantos anos. Tem detalhamento que eu fiz depois, que a gente chama de regulamentação dos artigos constitucionais. Então, era preciso ser isso. Por que foi importante a trabalhadora doméstica? O detalhe da trabalhadora doméstica. Porque se você colocasse na Constituição, que era o que eu desejaria, todos os trabalhadores e trabalhadoras domésticas têm os mesmos direitos dos demais trabalhadores. O argumento: eu não sou empresa. Como é que eu vou ter os descontos? Eu quero isso, eu quero aquilo. Então, você tem que ter um detalhamento daquilo que é o mínimo que um trabalhador tem que ter na sua relação de trabalho, seja com a empresa ou seja dentro do trabalho doméstico. Então, foi alterado depois. Que foi alterado depois. Ampliado. Ampliado, porque naquele momento, o que eu chamo de correlação de forças, não coube colocar com o detalhe que colocamos agora, na PEC da doméstica, porque não havia ali um entendimento também, a maioria patronal ali e achavam que, na medida em que nós estávamos falando de trabalhadores que não tinham uma carteira assinada, nós estávamos falando de gente que não tinha salário, estávamos falando de pessoas que não tinham descanso, pessoas que até no dia de hoje nós ainda encontramos. 20, 30 anos fora da família, não estuda, não sabe, não recebeu nunca um salário. Nós temos ainda essas coisas no Brasil acontecendo. Então, se você não detalha, aí fica difícil para ser cumprido, porque tudo que se procurou
ali na Constituição era uma fuga para não cumprir o que estava colocando, o enunciado. Né? Quem é que vai regulamentar esse enunciado? Qual é, por exemplo, como foi, né, o que eu digo, o poder de representação de tudo dos favelados? Vamos assim dizer que eu fui a voz do morro na Constituinte. E eu trabalhei muito sobre a questão da questão da reforma urbana. Urbana e rural, porque o rural estava ali no conteúdo da reforma agrária e tudo. Mas eu falava também do rural. O rural porque o rural urbano, porque o urbano nós temos quilombos, que são as favelas, um verdadeiro quilombos, ainda no Brasil, né, que são as favelas. Então eu falava dessa questão da reforma urbana, que era preciso estar naquele conteúdo ali. Você não detalha, não tem como depois você dar uma continuidade, por isso que eu disse e falo com o ministro, nós temos uma Constituição que eu considero, sim, a melhor Constituição que um país poderia produzir. E essa Constituição me deu a oportunidade de fazer debates na América Latina toda sobre a Constituição brasileira, na questão dos direitos. Por exemplo, o direito dos indígenas. Na Constituição brasileira, nós avançamos muito com a questão dos direitos indígenas. Você vai na América Latina, acabaram com... Nós aqui estamos quase acabando, mas nós estamos firmes segurando. Mas na América Latina, você não ouvia nem falar de negro. Você não ouvia falar de negro na Argentina, por exemplo, e você sabe... Né, historicamente na América Latina, o que fizeram, né? Na América Latina, uma América Latina de uma população indígena grande, robusta, desapareceram. Então, a Constituição brasileira, ela foi modelo para muitas outras constituições, até fora da América Latina. Eu, por exemplo, fiz muita discussão com a Namíbia, fiz discussão sobre a Constituição brasileira da África do Sul, aquela, né, a África do Sul, principalmente. Fizemos em outros países da África, fizemos no Senegal, tivemos muitas oportunidades de falar do feito da Constituição brasileira. E até a minha resposta é segundo a Constituição, com os detalhes. Sim. Detalhado. E a senhora levou à frente muitas bandeiras. Aí, no começo, imagino que tenha tido muita resistência, que foi como um pouco água mole e pedra dura. Né? Qual que foi o dispositivo, talvez, que a senhora tenha mais orgulho de ter ajudado a contribuir para estar na Constituição? Olha, eu, sinceramente, feliz da vida mesmo com a trabalhadora doméstica. Eu fui trabalhadora doméstica, sabe? Olha, mulher negra da favela, né? Nós estamos tratando de direitos, né? Que não acontecia só aqui lá na favelinha do Chapéu Mangueira. O que eu poderia ter grande como bandeira? Foi exatamente isso. Então, saí, né, com essa bandeira e fui encontrando dificuldade, né? Claro, mas fui também, como eu já lhe disse, fazendo aliados. E me lembro de algumas palavras que eu tinha que usar para poder fazer aquela defesa. Porque eu não fui numa relação que pudesse as pessoas se sentirem totalmente ameaçadas, entendeu? Porque quando você pratica qualquer, ou racismo, ou que você pratica uma ilegalidade de relação de trabalho, tudo que você não quer ouvir é que você está praticando isso. Então você tem que ter habilidade política para colocar. E a trabalhadora doméstica, meu Deus do céu, você não vai votar a favor de uma pessoa que cuida do seu filho, da sua filha. Você não vai votar a favor de uma pessoa que está ao seu lado em todos os seus momentos, que cuida de você. Bom, às vezes na cabeça da gente dá vontade de dizer outras coisas, né? Mas sim, você, naquele momento, claro, você foi. Então foi assim
né, para as trabalhadoras domésticas, né? Mas também teve muitas que me odiaram. Eu encontrava com as chamadas empregadoras, eu encontrava com ela, você acredita esse negócio de empregada doméstica, não sei o que, aquela coisa. Mas eu fui uma trabalhadora doméstica. E no meu tempo de trabalhadora doméstica, você não tocava num grão de arroz sem que não fosse colocado no seu prato depois que você servisse a todo mundo. Eu sei, o quarto não era um quarto. Aquilo você botava a bacia, lixo, o brinquedo do menino que quebrou, não sei o que, não sei o que lá. Tudo aquilo. Você saía cedo para botar o cachorro. Olha o caso que aconteceu. Né? Você não tem parceria, esse negócio. Mas você é da família. Você é da família. Então, a vontade que se tem, né, é dizer algumas coisas didaticamente. Então, eu fiz didaticamente, né, para que pudesse passar. Mas foi assim com a questão das favelas, por exemplo. A urbanização das favelas, a favela não poderia... Eu sou do tempo em que não constavam, né? No mapa da cidade, no Rio de Janeiro, as favelas. Não tinha. Favela não estava no mapa. Hoje, Não tinha CEP. não tinha. Não tinha CEP. Então, era importante da Constituinte trabalhar essa questão urbana, entendeu? Deputada, uma pergunta para a gente caminhar para o encerramento sobre essas parcerias. A senhora falou desde o começo sobre isso. Quando nós entrevistamos o Eduardo Jorge, ele falou do SUS e até agradavelmente surpreendido, porque ele disse pessoas que aparentemente estariam em outro fronte ideológico participaram, congregaram-se para ajudar na concepção do SUS e aquilo, de fato, resultou em algo meritório. Se a gente hoje falar da Constituição pós-pandemia, certamente ninguém é capaz de não reconhecer o papel que teve o SUS nessa quadra tão difícil e desafiadora, depois o processo de vacinação também tão exitoso. Considerando as suas lutas, a senhora teve ajuda também de grupos, vamos dizer, supostamente conservadores? Sim. Porque isso é importante nesse congraçamento e nessa aliança, até porque, como a senhora disse, tem que ter alianças táticas, do contrário, resulta em algo pouco efetivo, no final, a ação parlamentar. Gostaria que a senhora descrevesse um pouco esse cenário. É um pouco, ministro, também do perfil do representante. Ele tem que ser uma pessoa de diálogo. Quando o senhor fala do Eduardo Jorge, o Eduardo Jorge, ele era veemente na defesa daquilo. Chegava a ser radical, mas não tinha um melhor articulador que ele. E o SUS, né, teve suas mãos inteiras, né, para toda a nossa bancada e para os constituintes aqui naquele momento. E hoje nós sabemos, né, como o senhor bem coloca, o que representa o Sistema Único da Saúde. Né? É o que nós queremos, que o Sistema Único da Assistência Social chegue a esse patamar, mas ainda não chegou. Mas estamos evoluindo aí, porque tem respaldo na Constituição. Né? Então, o que eu realmente coloco é que tudo aquilo que eu defendi na Constituinte, ministro, era de minorias. Então, se não tivesse aliados, mesmo no lado conservador, então por isso que eu dou o exemplo da trabalhadora doméstica, eu estou pedindo para que você, né, apoie a pessoa que está na sua casa, agora, nesse momento, cuidando do seu filho. Então, você vai construindo aliados. Sensibilizando. Eu gosto muito de usar alguns textos bíblicos, né, sem que com isso fazer relação da política, mas eu tenho uma das coisas interessantes que é a palavra dura suscita ira,
mas a branda aplaca o furor. Então, é a branda que conseguiu trazer para o nosso lado, né, essas pessoas que, é verdade, não tem racismo, sim, existe isso. Não, os trabalhadores têm direito, sim. Não, vamos ter os indígenas, eles estavam aqui. Não, os negros foram colonizados. Então, nós tivemos. E eu disse até no início da entrevista, um dos meus 2 era realmente o Cabral e o Ulisses de Guimarães. Ulisses de Guimarães. Uhum. E Ulisses de Guimarães. Que cumpriram um papel... Cumpriram um papel. Fora a minha bancada, evidentemente, né? Que eu estava lá com uma liderança, né, em plena ascensão, que era o Lula, né? Que ajudou muito, né? Eu acho que a presença dele na Constituinte fez com que pudéssemos debater e aprofundar os direitos dos trabalhadores. Foi muito importante ali. Então, foi dessa forma. Os brancos tiveram, porque conversamos com os brancos, conservadores, para dizer que a questão racial não era problema dos negros. Era um problema da sociedade brasileira e que nós não tínhamos problemas. Então, vamos resolver o problema da sociedade brasileira, da nossa convivência. E ainda é assim que nós vamos construindo, né, e cumprindo a nossa Constituição, porque a Constituição ainda não está totalmente cumprida, né, se nós fôssemos avançar. Então, nós vamos cumprindo exatamente. Não tem nenhuma ação, às vezes eu coloco, não existe nenhuma ação revolucionária, não está lá na Constituição. Então, vamos lá na Constituição brasileira buscar esse respaldo, esse apoio, para que a gente possa, então, cumpri-la. Nós agradecemos imensamente, acho que repassamos aí os assuntos mais marcantes da participação da deputada e de todo o seu grupo no processo constituinte. Sentimos-nos muito honrados com a sua presença aqui e ficamos realmente, certamente, essa entrevista das melhores que nós fizemos, mais elucidativas e nós também partimos, deputada, da premissa de que a Constituição, aqui no IDP a gente trabalha muito isso, que a Constituição foi um grande ganho para o Brasil, que o Brasil é um antes da Constituição e depois da Constituição de 88. Não porque a gente tenha feito milagres, mas porque, de fato, deu instrumentos, como a senhora pontuou aqui em várias passagens, deu instrumentos para que essa luta pudesse continuar, essa luta civilizatória, que é o papel de todos nós. Muito obrigada, ministro. Eu agradeço muito. É sempre bom, né, nós recordarmos coisas do passado que nos faz avançar para o presente. Obrigado. Muito obrigado. Eu também agradeço, Luciano. Muito bom.